Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é postura e perfil do profissional de secretariado. Quais são os tópicos a serem abordados nessa aula? Comportamentos e atitudes, habilidades, competências e o novo perfil do secretário. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer suas emoções e controlá-las, conhecer as habilidades e atitudes necessárias, perfil esperado no mercado de trabalho atual. O comportamento. Nós temos respeitar. Respeitar não só os clientes externos, mas também os clientes internos, que são os nossos colegas de trabalho. Então, pensar sempre antes de falar, porque a posição de secretária é muito observada por todos os funcionários na empresa. Então tem que se pensar muito o que vai falar. Ouvir sempre com muita atenção e fazer anotações também. Manter uma postura positiva. Quando alguém comentar algum problema, fizer alguma colocação de alguma ocorrência, alguma coisa, pensar sempre positivo que vai conseguir resolver. E contribuir para boas relações no trabalho. Nunca criar ou evitar atrito. O melhor caminho é o diálogo. Com relação às atitudes, ter bom humor, espírito de colaboração, iniciativa e comprometimento. Esse comprometimento é assim, você pensar, a empresa precisa de mim hoje. Não precisa nem dizer, a empresa não precisa, o gestor não precisa lhe dizer que hoje você vai precisar ficar um pouquinho mais tarde, estender o seu horário, porque você tem um evento, uma videoconferência no dia seguinte. Então você tem o comprometimento de pensar, não, eu tenho que fazer isso, me antecipar, sempre procurar se antecipar a tudo, para poder resolver e na data, um dia antes pelo menos da data do evento, você já ter tudo pronto e organizado. Quais são as habilidades essenciais hoje para a secretária? Porque a secretária, ela não tem uma posição só de alguém mandar fazer, ela tem posição de coordenar, coordena pessoas, lidera pessoas. Ter uma boa comunicação é imprescindível, relevante. Ser organizada é outra habilidade que é relevante. Saber lidar com imprevistos, sempre ter em mente e ter um plano que a gente chama, entre aspas, de plano B. O que seria isso? Seria assim, eu tenho um equipamento que está instalado para uma apresentação amanhã. Ter um outro equipamento guardado próximo ao local do evento é esse plano B. Ser dinâmica, não é uma posição estática. Você tem sempre que pensar, se antecipar, você tem que ser proativa, tem que visualizar uma necessidade e se antecipar. Senso de responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é o que nós comentamos no início. Você tem que ter aquele comprometimento e o senso de responsabilidade que você precisa apresentar um resultado ou organizar um evento, você precisa fazer aquilo com segurança e se antecipar. Nunca deixar para os 2, 3 últimos minutos para resolver essas pendências. Proativa, como nós falamos. Flexível seria no caso assim, se alguém faz um comentário de alguma coisa que não soou bem para você, ou tentou te magoar, tem uma flexibilidade de não levar a coisa adiante, contornar. Ser flexível aí é no sentido de contornar situações, porque ocorrências é o que faz parte do nosso dia a dia. E buscar sempre as soluções. Administrar conflitos. Conflitos é outro item que nós temos, se não diariamente, pelo menos uma vez por semana, nós teremos que administrar conflitos. Nós temos aqui as competências. As competências são o famoso chá. O C de conhecimento, o H de habilidades e o A de atitudes. O conhecimento é saber o que fazer. As habilidades é saber como fazer e as atitudes, querer fazer. Conhecimento é o saber teórico. É tudo que se aprende em cursos, leituras e vivências, por exemplo.
Habilidades é o saber fazer, é o conhecimento teórico aplicado na prática. Atitude é a ação, é o ato de colocar em prática o conhecimento e as habilidades que possui. Então, este diagrama ficou famoso por condensar as características desejadas por um profissional competente. Aqui nós damos a sugestão de assistir o filme O Diabo Veste Prada. Nesse filme, é mais atual, é de 2006, e vocês vão poder se identificar com tudo que acontece no filme. É uma secretária, uma profissional que entra para ser secretária de uma executiva muito exigente, que pede além do que é possível e faz isso, inclusive, para testar a capacidade da funcionária. E o que é mais lindo ao final do filme, vocês vão ter oportunidade de ver, é que a secretária se antecipa, a executiva pede alguma coisa e que a secretária já fez. Então ela criou um grau de excelência lá que essa executiva não queria deixar que ela fosse para uma outra área, uma outra profissão. O novo perfil do profissional de secretariado. Uma visão global. Essa visão global é importante, não só a visão global do que acontece na economia, na parte de finanças, na parte de coisas que acontecem no mundo inteiro, mas também com relação à visão do que acontece dentro da empresa. É importante você saber a missão da sua empresa, quais são os valores, qual é a estratégia da sua empresa, porque se você não sabe os objetivos da empresa para obter o lucro, que é o que toda empresa busca, é lucro, você não vai conseguir ajudar. Então é importante vocês sempre procurarem ter essa visão global, é isso que significa a visão global. E uma postura gerencial, não uma postura de dependência. Você não precisa do seu gestor para poder falar para você, olha, faça isso, faça aquilo. Claro, é limitada, de repente, na sua empresa, a sua autonomia, mas dentro dessa sua limitação ou dessa sua autonomia, você tem aquele perfil de gerenciar. Você administra tudo. Tomar decisões assertivas. O que seria isso? Seria você se antecipar a uma situação ou você, tendo uma situação, tomar uma decisão em que não vai prejudicar em nada a empresa e você solucionar o problema. Quanto menos problemas você levar para o seu gestor, não deixá-lo de saber, informá-lo, mas quanto menos problemas você levar, você tem que levar soluções. Quanto menos problemas você levar, você vai ser considerada uma profissional melhor e de excelência. Criatividade. Por exemplo, você tem alguns arquivos, você tem alguns questionários, alguns formulários. Se você tiver uma ideia, uma criatividade para que a coisa funcione melhor, fazer propostas para que tudo pensando no melhor para a empresa. Você atua, a secretária atua diretamente ao lado do poder decisório, porque nós trabalhamos com gestores, que muitas vezes são gerentes ou diretores ou até mesmo presidente. Então, a nossa posição passou de uma posição operacional para uma posição mais estratégica. Deixou de ser operacional. Agora, dicas preciosas. Construa sempre bons relacionamentos. O diálogo é fundamental em tudo. Quando surgir uma situação de conflito, não vá, se você estiver nervosa com aquela situação, não vá conversar nesse momento com a pessoa. Toma um copo d'água, um café e aí depois se estabiliza, tem o equilíbrio emocional e aí vai conversar. O diálogo é o melhor caminho sempre. Busque por seu autodesenvolvimimento. Sempre buscar cursos, livros para ler, observar o que a sua empresa, o que a sua empresa dá de importância. Por exemplo, se a sua empresa está um projeto novo, procurar saber sobre esse projeto, verificar a possibilidade de você participar desse projeto. Quanto mais você se envolver e mostrar esse comprometimento com a sua empresa, melhor. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre postura e perfil do profissional de secretariado. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!